E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor, que é notável aqui, vai entrar um pouco no assunto do seu filho mais velho, do Guilherme, que é notório esse ministério que ele tem, esse chamado para usar essa ferramenta para o bem e também para propagação do evangelho. E também porque Deus também deu uma vocação para ele no relacionamento com pessoas do meio secular. Sim. Né? Isso é muito bom. E assim, até fazendo aqui um adendo, né? A gente teve uma perca de um grande artista ontem, uma tragédia de uma moça de 26 anos, que é a Marília Mendonça. E o Guilherme tinha uma entrada com pessoal famoso, né, jogadores, tal, muito grande. E o que o senhor acha desse distanciamento um pouco, se existe ou não? Porque teve um burburinho aí na internet de gente já dando tentando fazer aquilo que Paulo falou que a gente não pode fazer. Que é falar, não, tá no inferno, tá no céu, não, vai pro céu, não tá. Sabe esse negócio da gente ser o coveiro lá celestial? É onde da tumba que vai colocar? E é essa mania que a gente tem. E aí, o que o senhor acha, como o senhor tem um filho que faz tão bem esse trabalho também de evangelização, o que o senhor acha desse tipo de pensamento ainda existir na igreja de hoje, da gente estar catalogando pessoas que só porque tinha um trabalho visual no meio secular, não comungava, ou não estava na presença de Deus, essas coisas também? Olha, qual que é a minha concepção com relação a isso aí? A própria palavra de Deus diz o seguinte, que nós vamos ter surpresa quando chegar lá no céu. E essa surpresa é exatamente isso. Porque lá você vai encontrar com pessoas que você nunca imaginava que estaria lá. E você pode tentar encontrar alguém que você não, ele estaria lá. De qualquer forma ele estaria lá. E ele não vai estar. Então é essa surpresa que eu falo. Porque a gente olha muito, inclusive você citou aí a Marília, é uma menina assim que você vê que os últimos dias de vida dela foi uma vida voltada para o reino de Deus. Assim, não é voltada no sentido corporal, eu estou indo lá na igreja, não, mas ela tinha um momento dela com Deus, e isso é fundamental. Eu sou, assim, completamente inimigo daquela pessoa que fala assim, todos os católicos vão para o inferno, mas não existe isso. A gente não sabe, nós não temos o poder para saber isso. E eu vivi uma experiência muito grande com um negócio desse, assim, com relação a essa concepção. Eu lembro que um dia o pastor João, ele falou assim, Tamar, eu estou viajando e morreu o filho de uma irmã lá da nossa igreja, que ele não era da cidade, né? Morava na cidade do interior. E vai ter um culto fúnebre, eu queria que você fosse lá fazer o culto fúnebre. Eu era o vice-pastor da igreja, mas eu nunca tinha feito um culto fúnebre. E aí quando ele falou assim, olha, é um filho de uma irmã lá da igreja, eu caí na bobeira de achar que o cara era crente. Né? E fiquei todo empolgado com aquilo, peguei meu violão, ajeitei umas músicas, ajeitei uma palavra lá em Eclesiastes, né, capítulo 7, e fui olhando ali o texto e fui pro velório, animadíssimo para fazer um culto fúnebre de um filho de crente. Quando eu chego lá, o cara era desviado. Sim. Quando eu cheguei lá, tinha 2 velórios. Um velório porque o cara tinha morrido, e o outro velório porque ele tinha morrido desviado. Aí quando eu cheguei tinha 2 velórios, aí passou a ter 3, porque quando eu olhei que o cara não era crente, era desviado, e o cara tinha morrido, eu pensei, agora quem vai morrer é o ministrante, porque não tem o que falar no culto. Eu não tinha outra palavra, eu tinha preparado uma palavra para falar para um filho de crente. E aí, adivinha o que eu fiz? Estrategicamente, falei, vamos cantar. Começou a hora do culto, falei, vamos cantar. E cantamos os 524 hinos da harpa cristã, porque eu não tinha o que falar no culto. Eu falei, vou cantando. E aí, para estragar mais o momento, eu peguei e tinha levado um irmão comigo, eu peguei e falei, irmão, dá uma palavra aí. E ele pegou e leu exatamente o texto que eu tinha preparado, que aí eu já não tinha mais o texto também para falar. Aí pensei, agora estou lascado. Rapaz, e eu peguei naquele ímpeto da morte, né? Porque eu estava vendo a minha morte já, eu era o 3º velório do ambiente. Eu peguei e falei, irmãos, vamos cantar mais um hino. E aí, abra a harpa de vocês aí, no celular, o 33, e começamos a cantar. Com tuas mãos, segura bem a minha. E eu cantando aquele hino lá junto com o povo, eu comecei a orar, falei, Senhor, me dá uma estratégia, senão eu vou passar vergonha aqui, eu não tenho o que falar no culto, eu nunca falei no culto fúnebre. E agora eu não tenho mensagem para falar. Quando eu estava, olha só, o cara estava desviado. Quando eu estava lá, cantando aquela música, Deus me arrebatou em espírito, em fração de segundos. Foi um negócio assim que eu nunca tinha... Talvez eu nunca viva isso mais, aquilo que eu vivi ali.
Deus me arrebatou em espírito e me levou lá para o lugar que o cara morreu. E aí, eu vou contar a história para você que você vai entender agora. O cara tinha morrido, ele morava em Goiatuba. Não, Goiatuba não, em Morrinhos. E ele pegava o carro dele e vinha toda semana para vender produtos agropecuários nas fazendas. Então ele saía da casa dele e vinha. E o carro dele desgovernou e saiu da pista e bateu num carro com 5 pastores que estavam vindo numa convenção em Anápolis. Isso já tem muito tempo. Sim. E o carro bateu, os pastores morreram no lugar e o carro dele voou lá no despenhadeiro lá embaixo. A polícia chegou, viu o carro ali, as pessoas mortas, falaram, mas cadê o outro carro? Ah, o cara fugiu. E pegaram o povo, levaram e fizeram o velório e tal, e aquele negócio todo, e ele morava, o povo era tudo da cidade dele, Morrinhos, inclusive eles moravam perto da igreja, a mulher dele que era crente, os filhos dele que era crente, tudo foi no velório dos homens lá e tal, e cadê o cara? O cara tinha desaparecido, não voltou mais, a mulher dele desesperou, começou a procurar. E quando foi descobrir, já depois de uma semana, o cara no necrotério, porque eles acharam depois o carro lá caído no buraco. Mas Deus me arrebatou em espírito e me levou para lá, para dentro daquele acidente do cara, e eu vi o exato momento que o carro caiu lá dentro, e eu tive a visão de que ele caiu lá, e ele não morreu na hora. E ele não morreu na hora. Agora, não precisa ser inteligente para entender, né? O restante da palavra que eu vou falar aqui. O cara não morreu na hora. Filho de crente, desviado, a mulher crente, os filhos crentes, de que ele lembrava? Da mãe dele falando, meu filho, você precisa voltar para a igreja, meu filho. Lembrava da mulher dele, falando, meu bem, você precisa voltar para a igreja. Jesus está voltando. Ou lembrava dos filhos dele, falando, pai, só preciso voltar para a igreja. E ele nunca quis voltar. E com aquele acidente, lá agonizando para morrer, a única coisa que ele lembrou foi exatamente dessas palavras. E aí, quando eu estava lá, que tive essa visão, Deus falou para mim, fala do meu grande amor em João 3,16, rapaz. Aí, meu irmão, quando eu terminei de cantar, eu peguei, abri João 3,16 e comecei a falar sobre o grande amor de Deus. Falei do cara que teve, os 2 ladrões, né, que estavam lá, os malfeitores, que um falou, blasfemou, e o outro falou, não, moço, você nem crê em Deus, estando na mesma condição com ele, e vira para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí, quando eu falei aquilo, que eu tinha visto aquela cena, que eu tinha visto aquela visão, e que a oportunidade que ele teve era a mesma daquele malfeitor, que na última hora virou para Jesus e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o que ele fez. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu tenho a convicção de dizer para vocês aqui, aonde eu estou agora, falando a palavra de Deus aqui, que o seu Francisco está na glória com o Senhor. Quando eu falei aquilo, o velório acabou na hora. Sabe o que é acabar o velório? E esse Deus que eu sirvo, que você serve, ele é especialista em acabar com o velório. Amém. Ele acabou na hora, porque todo mundo, pô, faz todo sentido. Trouxe conforto. Fez todo sentido, realmente Consolador é verdade. chegou. Consolador chegou. Então, Olha. não tem outra palavra, só arrematando aqui, não tem outra palavra. Eu não posso falar quem foi para o céu e quem não foi. Porque na última hora, dependendo de uma palavra ou de um convívio de alguém da família, o cara lembrou, minha única saída é Deus e agora é a oportunidade que eu tenho. Então, você pode assustar que se você chegar lá no céu e encontrar com o pior cara que você já ouviu falar aqui na terra. O cara está lá. Porque na última hora reconheceu o Senhor como Salvador, que é a única credencial para o cara entrar no reino de Deus. Amém. Pronto.